Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo e hoje a gente vai conversar então sobre o Crocodilo do Javier Contreras. Bom, o Crocodilo entra aí agora no meu projeto pessoal que eu ainda não compartilhei com vocês, então vou compartilhar agora, que é de tentar ler pelo menos um autor ou autora brasileira contemporâneo a cada mês. E assim, espero conseguir, porque é uma coisa que eu preciso fazer mais. Eu preciso ler mais literatura brasileira contemporânea, porque tem tanta coisa boa que a gente perde por ficar só nesse eixo de literatura estrangeira, que a gente se esquece. Tem muita gente boa produzindo coisa muito legal aqui no Brasil, e eu também tô seguindo o projeto da Aline Aimee, que é ler mais autoras brasileiras em 2020, ler autoras contemporâneas. E vamos então conversar sobre o livro desse mês de fevereiro, que é o Crocodilo. E assim, gente, esse livro é um livro bem pesado, tá? Eu não vou falar pra vocês, tipo assim, ah, meu Deus, é um livro muito bom, sem alertar, porque é o seguinte, a gente vai aqui nesse livro, o eixo central da história é suicídio, e eu vou contar um pouquinho aqui pra vocês e falar minhas impressões de leitura. E vamos lá, bom, Crocodilo a gente vai acompanhar a história do Rui, que já é um senhor ali de 73 anos, e o Rui, ele é casado com a Marta, e ele tem um filho único, que é o Pedro, que é um documentarista muito famoso. Ele é super jovem, ele tem 28 anos ali, já ganhou o prêmio Festival de Cannes e tudo mais. E o livro então começa no dia zero, que é o dia então que o Pedro decide se suicidar. E bom, nisso, no livro, a gente vai acompanhar os 7 dias em que o Rui vai lidar com a perda do filho, ele vai lidar com o luto. Então, o livro é dividido por esses dias, que seriam como se fossem capítulos ou partes. Na verdade, os dias são partes, porque dentro dos dias tem o que a gente consideraria capítulos. E a gente vai acompanhar então todo o processo de luto desse pai tentando descobrir o que foi que fez com que o filho se suicidasse. E bom, nesse processo em que o Rui vai tentando descobrir o que ia acontecer para que o filho se jogasse do 11º andar do prédio em que morava, ele também vai tentando lidar com os problemas do passado e os problemas também do presente e da própria vida e da própria paternidade em si, porque, assim, a partir do momento em que ele tenta pensar o que foi que ocasionou o suicídio do filho, ele vai ter que pensar o que foi que ele fez pro filho dele também. Se ele poderia ter sido um gatilho ou alguma coisa assim para o filho. E bom, assim, já por essa sinopse vocês já deram pra perceber que não é um livro nem um pouco fácil e nem um pouco leve de ser lida, tá? Aqui no Crocodilo, o Javier Contreras ele vai fazer um debate bem interessante sobre a questão do suicídio e sobre a questão do luto. Na verdade, o livro não é sobre suicídio, o livro é sobre luto, uma vez que a gente está acompanhando ali o Rui. E assim, gente, o Crocodilo ele foi um livro que me causou uma coisa que é muito difícil eu sentir, porque são poucos os autores que conseguem criar uma coisa vivaz em relação a essa questão, que é sentir um embrulho muito forte no estômago enquanto eu lia, sabe? De sentir assim a dor que aquela pessoa estava passando, porque por mais que o Javier Contreras não tenha uma escrita, digamos assim, escrita visceral, uma coisa muito crua ou uma coisa que beira o lirismo poético que a gente encontra em livros sobre esse assunto, ele fala sobre o tema e ele vai mostrando um pai lidando com o luto de uma maneira muito dolorosa e muito real, sabe? A sensação que eu tinha é de que aqueles personagens existiam, de que essa história realmente existiu, de tão forte que os sentimentos em que tanto o Rui quanto a Marta, que era a mãe do Pedro e esposa do Rui, estavam sentindo. E assim, é extremamente bizarro a forma como o Javier Contreras, por meio da narrativa ficcional dele, externa essa questão da perda e essa questão da culpa também, de você ali, com o decorrer da história, a gente vai meio que não descobrindo o que foi que ocasionou o suicídio, porque acaba que é uma questão que, se a gente tá entendendo a história pela visão do Rui, já fica bem claro, assim, não é um spoiler, gente. A gente não vai saber o que foi que ocasionou, tá? Porque a gente vai ter um narrador
unilateral, a gente não vai ter um narrador onisciente e onipresente. E assim, é um livro que traz uma sensação, pelo fato de os personagens serem tridimensionais, uma sensação muito desconfortável no leitor, no sentido de, tipo assim, não é desconfortável, oh meu Deus, eu estou lendo isso e esse livro é chato, não, mas desconfortável no sentido de a gente parar e sentir a dor do outro. E eu acho isso muito bonito, e isso é uma coisa que pelo menos eu gosto muito quando acontece, porque eu vejo muito a literatura como essa forma também, não além de entreter, mas também de a gente criar empatia, de a gente começar a pensar do que o nosso próximo está sentindo. Eu acho isso muito bom e muito curioso. Eu gosto muito quando a literatura traz isso pra gente. O Javier Contreras traz isso muito bem. E ele traz uma questão, uma perspectiva sobre a depressão muito interessante, assim, sobre a questão do suicídio, que não é uma maneira piegas, mas que também não é uma coisa tipo assim, vou aqui fazer um manual sobre suicídio. Ele trata a coisa da maneira mais real possível por meio dessa questão da visão de uma pessoa de luto, de um pai de luto. E quando a gente vai conhecendo a história do Rui e do Pedro, a gente vai vendo ali que muitas coisas que não são ditas, por exemplo, muitos momentos que aparentemente são banais, são muito importantes, seja na vida de um, seja na vida de outro. E eu achei isso muito interessante. Eu acho que isso tornou o livro bem vívido nesse sentido, sabe? Dessa questão dos personagens serem muito humanos e tal. E assim, acho que o único ponto que eu ressalto, assim, que eu não curti tanto no livro, tá? Mas isso não é um problema, gente, isso não impede vocês de lerem. Aliás, eu super recomendo o livro. A única coisa que, mas assim, a única coisa que deixou meio, foi a última parte. Não é que eu achei que a conclusão foi ruim, ou que o final foi ruim, ou que, oh meu Deus, que final podre. Não, a minha grande questão é que, tipo assim, acaba que tem uma carga emocional tão grande durante todo o livro. O livro começa com. A primeira página do livro é muito impactante, e aí acaba que meio que perdendo ali. Tipo assim, é como se você estivesse na montanha russa e antes do trajeto da montanha russa terminar, o carro parasse assim e você fosse mais devagar pelos últimos 1 minuto de volta na montanha russa. E foi mais ou menos isso que eu senti, sabe? Tipo assim, o livro é muito intenso em 90% dele, e aí nas últimas 10. Nos últimos 10% dele acaba meio que, tipo assim. E é muito brusco, não é uma coisa que, tipo, é progressiva, é uma coisa que só, tipo. Que também pode ser uma escolha estética do Javier Contreras, e aí, aí eu só conversando com ele, que seria um prazer também comentar esse livro com ele, porque foi um livro que eu achei bem interessante, que eu achei muito bom e muito bem escrito pra saber. Então eu vou ficar devendo essa pra vocês, mas foi a única coisa que eu tenho a, tipo, falar, digamos assim, negativamente do livro, porque o resto do livro é muito bom e vale muito a pena, gente. Sério. E aí esse livro entra naquela coisa. Estamos perdendo muito tempo também com literatura estrangeira, que tem muita coisa boa, não tô dizendo que só tem coisa ruim, mas que também tem muita coisa ruim, e a gente esquece de que na nossa terra contemporânea, autores que estão vivos, que estão produzindo e que estão disponíveis para conversar. Eu não, ainda, enfim, não tive coragem de falar com a Javier Contreras sobre o livro, mas em algum momento, se eu esbarrar com ele aí na vida, eu pergunto, que é interessante, né? A gente ter uma troca de ideias e a gente apoiar a nossa literatura, que eu acho que mais do que nunca com esse governo maldito que tá no poder, a gente precisa apoiar os nossos artistas locais, os artistas que e agora eu lembrei de uma coisa que tem no livro, é de que tem uns comentários e uns políticos muito interessantes, que não é nada piegas, tá? A gente é só, tipo, sabe? E eu achei isso bem interessante, e por isso que eu acho que a gente também tem que ler mais literatura nacional, porque tem muita gente falando coisa muito interessante, coisa muito importante sobre o país que a gente vive, tá? Mesmo que seja de uma forma ficcional. Mas é isso, e assim, recomendo bastante. Acho um livro muito bom, assim, um livro 4 estrelas, fácil, mas saibam que é um livro pesado e é um livro que talvez algumas pessoas tenham dificuldade de ler e achem muito doloroso, porque o suicídio é uma questão muito dolorosa, independentemente da sua visão. Eu acho que ninguém lida muito bem, né, com a morte, com outra pessoa se suicidando. E, enfim, pelo menos essa é a minha visão, tá? Posso estar errado também.
Mas é isso, gente. Dica de leitura aí boa, é um livro curto, ele não tem nem 200 páginas, então assim, se você tá querendo uma leitura pra semana, mas não foi aquela leitura pra relaxar, tem uma leitura tipo assim, pra você imergir na história mesmo. Crocodilo da Javier Contreras. É isso, fica aí a dica, beijo e até a próxima.